Pessoal, há 6 anos atrás eu ganhava mais ou menos R$1.000 por mês trabalhando no emprego tradicional. Hoje eu consigo faturar mais de R$100.000 por mês trabalhando em casa e pela internet. Mas como que eu faço isso? Eu criei um robô no Facebook que faz vendas para mim todos os dias praticamente no piloto automático. Você precisa configurar ele apenas uma vez e depois ele faz tudo sozinho para você. Você quer aprender como que você também pode ter o seu robô? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar exatamente como que você vai fazer isso. Redentores, os caras, né? Júnior Urso e Bocelli, números dessa vitória, números, 2 jogadores nessa vitória de ontem, 2-0 sobre o Goiás. E chama muita atenção, hein, a participação, a efetividade do Júnior Urso, Eugênio Leal. 39 passes, 3 desarmes e na única vez que finalizou, guardou. E com categoria, né? Colocou no ângulo. É verdade. De primeira. É muito bom jogador, o Júnior Urso. Eu confesso que na fase dele, Coritiba, eu não via essas qualidades, mas elas estavam lá. Sim. E aí, para mim, elas floresceram muito na passagem pelo Atlético Mineiro. Exatamente. Foi muito bem no Atlético Mineiro, muito bem. E quando o nome surgiu esse ano, inclusive, antes do Corinthians, ele foi especulado no Flamengo. E eu disse, se vier uma baita contratação, excelente jogador, as pessoas, não sei se joga. O Corinthians pegou e ele se firmou. Ele é dono da posição e ontem foi um jogador importante, né? O Bocelli aproveitou o pênalti, né? Não teve lá uma atuação tão destacada assim, mas botou na rede, o que importa é isso, né? Caiu no pé dele, pênalti, tem gente que perde, né? Me chamou muito a atenção o primeiro gol do Corinthians, né? Porque a gente falou muito aqui sobre as dificuldades do Corinthians de criar. Primeiro, é importante colocar esse gol é lindo. Bola de pé em pé, movimentação, os jogadores trocando de posição, jogada de fundo, infiltração do volante dentro da área para bater de primeira. Teve tudo de legal nesse gol. Eu lembro muito que na parada da Copa América, o Corinthians fez alguns amistosos, né? E havia justamente a cobrança pela promessa feita pelo Fábio Carilli antes. Sim. De que o time seria melhor, jogaria um futebol mais ofensivo após a Copa América. E nos amistosos esse futebol não apareceu. Está aparecendo depois da Copa. E eu dizia aqui no Bom Dia Fox, no Expediente, no Tarde Redonda, quando participava, gente, esse período dos amistosos é o período justamente que ele está procurando as soluções. Exatamente. Não é para ter a solução agora. E as soluções têm que aparecer depois. São os experimentos ali na receita do bolo, né? Sim, é a noiva que não está no altar ainda. Se você vai na preparação da noiva, ela está fazendo cabelo, maquiagem, dedo do pé e tal, você chega ali a noiva não está pronta, então vê a noiva lá. Na hora do altar, quando entrar na igreja, chegou a noiva. É mais ou menos isso. O Corinthians agora é a noiva que está desfilando naquele corredor ali para chegar no altar. No momento dela, né? No momento dela. Até onde vai ser esse momento, se realmente o Corinthians vai disputar título, é muito difícil a gente precisar. Hoje em dia, no futebol brasileiro, há muito equilíbrio. Mas que ele evoluiu, é muito claro que sim. 2 jogadores ontem, não pelo drible, apenas pelo drible que ele levou do Michael, no gol anulado corretamente pela arbitragem, né, com o auxílio do VAR. Gil ontem um pouco abaixo daquilo que ele pode render e tem apresentado no Corinthians, vem sendo muito bem, né? Tem jogado muito bem. E o Carlos Augusto, o lateral esquerdo. E não rendeu. E ele disse na zona mista, olha, estive muito abaixo mesmo daquilo que eu posso render. Preocupa, o Eugênio, nessa lateral esquerda, segue preocupando, porque o substituto Danilo Avelar, que não é lá uma unanimidade, né? Não vai bem, né? Não tá indo legal, né? Ele é substituto, né? Por isso ele não é o titular, né? É um jovem ainda que precisa ganhar ritmo, que precisa ganhar desenvolvimento de futebol, e é o que o Corinthians tem hoje, né? O Corinthians ontem ele ganhou o jogo, né? Não sofreu tanto em função disso. Teve o gol, que a gente sempre fica nessa dúvida, né? Foi um impedimento assim, milimétrico ali e tal, é complicado, mas tá lá, tá marcado. Mas assim, de resto, vamos colocar o Michael uma exceção no futebol brasileiro. Talvez seja. A gente está vendo esse rapaz, ele tem uma facilidade. O melhor driblador hoje. Ele é do Campeonato Brasileiro. Ele é veloz. Se deixar de jogar na frente, ele vai embora. E ele tem a capacidade do drible, não só o drible curto num espaço pequeno, como também o drible, né, em desenvolvimento da jogada, né, em velocidade. Então, assim, porque o Gil tomou um drible do Michael.
Cara, no segundo tempo ele driblou 4 ao mesmo tempo. É verdade. Passou pelo primeiro e o mesmo drible, puxando a bola de um pé para o outro. Em sequência. É difícil. O Gil é um zagueiro pesado. Ele não é um zagueiro de agilidade. Ontem, fisicamente, inclusive, algumas ações, ele um pouco lento. Essa sequência do Gil, logo nesse retorno, pode estar prejudicando o Gil? Eu acho que não. Eu acho que é mais a questão mesmo do embate com um jogador de muita velocidade. E a característica. E de estar exposto para ter esse embate. Será que seria mesmo o Gil de correr atrás do Michael? Aí teve também a inteligência do Michael de se posicionar, de cair em cima desse jogador e tal. Faz parte. Ninguém é infalível. Não existe um zagueiro perfeito que nunca vai ser driblado, que nunca vai perder uma jogada. E existem dias ruins. O que importa ontem é que o Corinthians ganhou o jogo e jogou bem. Foi dominante na partida como um todo, especialmente no primeiro tempo. Se puder recuperar aí para mim os números do jogo, só para a gente ponderar aqui, ó, porque a gente já tem falado isso, né? Acho que a maior evolução do Corinthians, e nem estou entrando no mérito da efetividade não, viu, gente? Estou falando em volume de jogo mesmo. Ainda peca. Volume de jogo, porque lá no primeiro semestre, antes da Copa América, quantas vezes, Jackson, nós não mostramos aqui, Corinthians terminando jogos, ok, contando certas e erradas, mas não chegava a 10 finalizações. A maioria dos jogos. Não chegava a 10 finalizações. A maioria dos jogos. E agora, já pela terceira vez consecutiva, no jogo passado, com certeza, foram 18 finalizações. E aí, nesse jogo, repete 18 finalizações, claro, ainda com 6 chutes no gol. Você vê, 1/3, né, de efetividade. Mas desses 6 chutes no gol, 2 gols. Tá crescendo. Esse é um ponto. E lembra, o Carille teve a frase dele, né? Que acabou gerando uma polêmica. Meu time não tem vocação para ataque. Tem. A gente tá vendo isso que já reverteu. Já reverteu, Eugênio. Só é preciso a gente pontuar o adversário. Perfeito. Que no domingo tomou de 6. Que pro Flamengo já outro dia tomou de 6. Ontem tomou 2. Então, assim, o Corinthians mereceu, dominou, chutou, fez 2 gols. Poderia ter feito mais, é verdade, mas não era para ter feito 6. Né? Como o Santos, o Santos fez 6, poderia ter feito 10. Perdeu um monte de gol também. Então ele não tem ainda o volume que o Santos mostrou no domingo. Mas em comparação com o próprio Corinthians, está em evolução. Aqui, ó, vamos colocar então como é que ficou, né? Com esse jogo atrasado, tá pago esse jogo, só restando agora São Paulo e Atlético, né? Que é o jogo que vai ficar pro dia 21. Dessa 13ª rodada. Exatamente, da 13ª rodada será disputado esse jogo no dia 21, data Libertadores. Exato. Né? As duas equipes vão se enfrentar. Olha o Corinthians aí, ó, já chegou... Qual foi o jogo que você falou que deixou escapar 2 pontos? Que o Corinthians hoje poderia estar com 25. Foi agora. O derby. Foi o derby com o Palmeiras. Não é que deixou escapar. Não, foi o anterior que você falou. Busca aí na sequência do Corinthians. Já. Mas o próprio derby tem... Os corintianos estão lamentando o resultado, né? Porque... Mas no derby, o vencedor seria o Palmeiras. Mas lamento que eu digo assim, se tivesse vencido o Palmeiras, estaria nessa situação. Né? Aí, ó, Corinthians chegou a 23 pontos, hein? É uma campanha, olha, bacana do Corinthians, para todas as críticas que sofreu antes da Copa América. E a gente vinha ponderando. Apesar de todas as críticas, o Corinthians está subindo seus degrauzinhos. Enfim, já entrou no G6, tá coladinho aí, ó, no Flamengo e no Atlético Mineiro. O Corinthians, apenas 1 ponto de distância. E o Goiás, hein? O Goiás que antes da Copa América a gente falava, o Goiás sempre no G6, a gente pontuava. Que campanha do Goiás, que momento do Goiás, como é bom ver o Goiás fazendo um campeonato competitivo. Já despencou para a 12ª colocação. 17 pontos. Ainda tem um fôlego aí para ficar longe dessa zona do rebaixamento. O Goiás pode se recuperar, Eugênio, para fazer um campeonato mais competitivo, né? Vamos ver o que o Ney Franco consegue arrumar. A gente vê o time do Goiás hoje em campo e não vê muita perspectiva, não. Claro, ele vai chegar lá, vai dar o toque dele na equipe, mas eu acho que a gente às vezes se empolga com uma campanha inicial. Esses primeiros jogos de Campeonato Brasileiro, eles são diferentes do resto da competição. Porque a partir de agora os elencos estão mais fechados, né? Vieram os reforços, saíram ou estão saindo os jogadores negociados. Daqui em diante vai ser a maior parte do campeonato, não chegamos aqui no final do primeiro turno, então a maior parte do campeonato vai ser com times mais sólidos do que no início.
E, de repente, quem apareceu assim, opa, no início como um possível destaque, vai para o lugar que realmente ocupa dentro da relação de forças do campeonato, e eu acho que o Goiás vai cair um pouquinho mais. Michael é de Pochorel, Mato Grosso, tem 1,66 m, 23 anos. Contrato... É mais alto do que o Flávio Gomes. É mais alto. Quanto? 1,66 m. É mais baixo que eu. Contrato até dezembro de 2021. No ano passado ele fez 50 jogos, marcou 7 gols. Nesse ano ele já tem mais gols em 31 jogos. Ele tem 8 gols na temporada no Campeonato Brasileiro, apenas um golzinho. Muito. E eu fui buscar aqui, Calheiros, a gente está falando da evolução das finalizações do Cruzeiro, o jogo emblemático, né? É aquela semifinal, o jogo da volta da semifinal do Campeonato Paulista, onde o Santos massacrou. Foram mais de 30 finalizações. O Corinthians está falando. Exato, o Santos deu mais de 30 finalizações, o Corinthians apenas 3 chutes para fora do gol, nenhum chute no gol. E olha só os números que a gente está vendo. Foi o jogo que o André Sanches falou. publicamente. Exatamente. Né? Deu um puxão de orelha no Fábio Carille. Verdade, o Corinthians passou nos pênaltis, né? Exatamente. Mas ficou muito... Tá horrível, eu não tô gostando de nada. Foi mais ou menos nesse sentido. O que disse o André Sanches. E o jogo de ontem? Será que foi uma arbitragem tranquila? Será que foi tudo bem? Ontem na Arena Corinthians, Carlos Simon analisa. Você quer aprender como que eu fiz para montar meu negócio online de sucesso e viajar o mundo? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.